Irmãos e irmãs, Dias-Calos disse assim que acabamos de rezar. A curta oração. Pai Johanna está esperando por suas perguntas. Houve um instante de silêncio e, então, alguém perguntou sobre a amizade entre Judas e Jesus. O que é verdade sobre os acontecimentos que levaram à traição de Cristo por Judas? Qual era a ligação dele com o divino e por que cometeu suicídio? A pergunta vinha em boa hora, uma vez que estávamos na sexta-feira antes da Semana Santa, o período mais importante e festivo da Igreja Ortodoxa Grega. Depois de outros membros do grupo terem dado várias opiniões e feito mais perguntas, Dias-Calos começou a descrever a amizade de Judas por Jesus. Os outros discípulos sabiam que Judas era um aristocrata ambicioso, um patriarca hebreu, poderíamos dizer até um fanático que queria expulsar os romanos da Judéia. Ele estava maravilhado com Jesus e sonhava com a libertação de Israel do domínio romano. Judas Iscariotes foi influenciado pelas circunstâncias que o fizeram comportar-se de maneira irracional. Alguns chamaram isso de traição, outros aplaudiram suas ações. Deixe-me explicar. Judas, assim como os outros discípulos, procurava e competia pelo amor do mais amado. Em diversas ocasiões, ele até chegou a afastar os outros para abraçar o mestre, que, com frequência, retribuía com um beijo. Prestem atenção ao fato de que Judas beijava o mestre e expressava seu amor por ele. Apenas João e os seus discípulos mais bem-educados expressavam seu amor por Jesus dessa maneira. Por exemplo, Pedro nunca beijava o mestre. Era estranho para um homem duro como Pedro trocar abraços e beijos com Jesus. Judas estava, diariamente, perto de Jesus. Ele era, talvez, mais chegado a Jesus que qualquer dos outros discípulos, com a exceção de João. Em consequência, ele testemunhou a maioria dos milagres de Jesus. Qual era a ambição de Judas? Coroar Jesus rei de Israel e ficar a seu lado. Judas tinha dinheiro e mandou fazer uma coroa de ouro. Quem você acha que fez o refrão? Bem-aventurado seja o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Quem vocês acham que instigou a multidão a dar a Jesus aquela tumultuosa recepção em Jerusalém? Judas Iscariotes. Quando Jesus estava no meio de um grupo de fariseus, um deles o desafiou a afirmar que ele era o Filho de Deus. Jesus respondeu, vós o dizeis. Judas estava lá, com 2 outros discípulos e testemunhou o que aconteceu depois. Os fariseus acusaram Jesus de blasfemar, apanharam pedras e começaram a jogá-las no mestre. Mas antes que a primeira pedra o atingisse, ele sumiu do meio deles e as pedras caíram num espaço vazio, exatamente no lugar onde Jesus estivera em pé. Judas testemunhou tal fenômeno e começou a pensar num plano para coroar Jesus rei de Israel. Certa vez, ele reuniu os discípulos e a multidão, e levantou a coroa que havia trazido com ele para colocá-la na cabeça do muito amado. Naquele exato momento, Jesus desapareceu novamente, e a coroa real ficou nas mãos de Judas Iscariotes. Era a segunda vez que Jesus desaparecia daquele modo. Judas, então, pensou, vou forçá-lo a aceitar. Quando eles começarem a maltratá-lo e a injuriá-lo, vai mudar de ideia. Quando eles o atacarem, o que mais poderá fazer? Será forçado a levantar a mão e a mostrar sua glória, seu poder. Estará cansado dos fingimentos dos pecadores e dos ignorantes, e se tomará o rei. Dessa forma, o objetivo de Judas Iscariotes não era trair a Cristo, mas forçá-lo a se tornar líder dos judeus, a fim de expulsar os romanos. E, apesar disso, Jesus havia se explicado com clareza. Meu reino, Judas, não é deste mundo. Entenda isso. Era o que Judas não queria entender. Que Cristo não estava interessado nos poderes deste mundo. Judas não era um traidor, era uma pessoa imprudente entre os bem-amados. Jesus lavu e beijo os pés de Judas, da mesma forma que lavu e beijo os pés dos outros discípulos. Depois disso, ele disse para Judas ir e fazer o que tinha que fazer. Cristo amava Judas, mas Judas não pôde entender os ensinamentos de Jesus. Na verdade, apenas muito poucos entre os seus discípulos o entenderam. Apenas João, Filipe e Tiago. Filipe entendeu Jesus por já estar, desde antes, familiarizado com os mistérios gregos, em Delfos. Os outros apenas entenderam Jesus depois da descida do Espírito Santo. Jesus esperava a própria crucificafo e profetizar a própria ressurreição, na frente de Judas, ao dizer, posso destruir o templo e, em 3 dias, reconstruí-lo. O que ele queria dizer com isso? Ele falava através de parábolas. Judas escutava apenas o que queria ouvir e podia interpretar como favorável aos seus planos patrióticos e ao seu modo de pensar. Quando Judas percebeu que o mestre estava prestes a ser crucificado, a ser morto, começou a duvidar de Cristo. Achou que o mestre tinha perdido os seus poderes, que não podia evitar que o matassem, insultassem e chutassem. Quando viu Jesus carregando a cruz, com uma coroa de espinhos na cabeça e sangue pingando da testa, Judas começou a duvidar da ressurreição. Ficou desesperado e, em sua angústia, suicidou-se. Chamar Judas de traidor é usar uma palavra forte demais. E eu chamaria o que o levou a agir como agiu de insensatez ou de confusão. Judas amava Jesus de uma maneira patológica, boba e egoísta. Ele também amava um país imaginário. O mundo está cheio desses fanáticos nacionalistas. Vocês percebem que a confusão e os problemas de hoje, em Israel, que levaram ao derramamento de tanto sangue árabe e israelense são, em grande parte, produto dos pensamentos e desejos dos fanáticos e de outros patriotas daquele tempo? Aqueles, dentre eles, que caíram em si estão, agora, começando a perceber o mal que eles mesmos causaram. Assim, estamos enfrentando essas situações, que precisam ser dissolvidas e esquecidas porque há personalidades sensíveis e receptivas a elas. Judas Iscariotes era uma pessoa assim. Não devemos chamá-lo de traidor. Quando um dos discípulos de Jesus, certa vez, se queixou com palavras duras sobre o Iscariotes, Jesus disse, saiba que toda vez que você mencionar a palavra traidor para algum Judas, neste momento,
você estará me crucificando. Judas já encarnou muitas vezes desde então, como um homem rico, como um homem pobre, um homem angustiado, um homem comum, exatamente como todo ser humano. Ele está encarnado, hoje, num corpo judeu, e é um grande místico. Fez-se um breve silêncio. Alguém, então, perguntou se poderíamos afirmar que, para Judas, a traição a Cristo havia sido uma experiência pela qual ele tinha que passar. Foi uma experiência amarga, respondeu Diascalos, e foi um papel trágico o que ele representou, pelo qual, entretanto, ele foi responsável, já que vibrava naquele nível. O papel de Judas é algo contido no plano divino, uma vez que facilita seu desenrolar. O fato de Jesus ser traído, perguntou alguma outra pessoa. Foi necessário ou talvez teria sido possível ele ser preso de alguma outra forma. Talvez, respondeu Diascalos, fosse necessário para atrair a atenção da humanidade, para estimular o envolvimento, para criar os problemas e conflitos entre os dois lados, os que o chamavam de divino e os que negavam sua divindade. Talvez as coisas tivessem que ser daquele modo, para criar controvérsias a fim de fazer amadurecer as circunstâncias apropriadas. Depois de Pentecostes, mencionou alguém, os discípulos receberam a luz. Qual foi seu procedimento nos Atos dos Apóstolos? Quando comparamos seu modo de proceder de então com o que tinham 2 anos antes ou mesmo um mês antes da descida do Espírito Santo sobre eles, notamos uma mudança muito grande. Mas o que queremos dizer quando dizemos que eles foram iluminados? Será que eles foram transformados, de um momento para outro, em sóis brilhantes? Isso teria sido uma aberração da natureza e da sociedade. E teria sido impossível, para eles, aguentar tal experiência. Sua iluminação aconteceu gradualmente. Eles receberam, naquele tempo, tanta luz quanto poderiam suportar. Eles tinham suas imperfeições. A luz lhes foi dada, para que pudessem avançar em seu caminho espiritual. Entretanto, com a descida do Espírito Santo, a graça lhes foi oferecida de imediato, para que eles se tomassem capazes de fazer milagres. Isso não é pouca coisa. Eles começaram a pensar com maior sabedoria. É bom não esquecer que os apóstolos eram, em sua maioria, pescadores analfabetos, que, de repente, começaram a se comportar e a falar como filósofos. Tomemos mais uma vez Pedro como exemplo. Ele era um pescador que, se comparado com os intelectuais do seu tempo, seria considerado rude e mal educado. Mas, de repente, foi transformado num grande mestre. Os que haviam conhecido Pedro antes, como um pescador, e o encontraram depois, após a descida do Espírito Santo, notaram a diferença. Apesar de todas as suas imperfeições. Quais eram tais imperfeições? O fanatismo hebreu. Ele começou a se opor aos judeus helenísticos e aos discípulos gentios. Opunha-se à filosofia neoplatônica, e começou a fazer oposição a João. Mais tarde, travou uma guerra contra Paulo, que tinha parentes gregos. Pedro tinha fortes sentimentos hebreus e não podia tolerar qualquer influência grega dentro da nova religião. Quando os outros apóstolos tentaram explicar a ele que a circuncisão deveria ser abolida, ele os acusou de terem perdido a razão. Eu não consideraria um mal o seu fanatismo. Era apenas o seu modo de pensar, de querer preservar as tradições que ele achava importantes. Tais desentendimentos persistiram entre os apóstolos mesmo após a vinda do Espírito Santo. Eles receberam tanta luz quanto lhes seria possível assimilar. Não há nada mais perigoso para os olhos do que luz em excesso. É como olhar para o sol. Fica-se cego. Assim, não é uma questão de dar mais luz a alguma pessoa, mas, ao contrário, de dar a quantidade de luz que lhe seja benéfica. Cristo revelou a seus alunos um pouco de sua glória, tanto quanto eles eram capazes de suportar. Tenho em mente a transfiguração. João estava com ele e Pedro também, e um outro discípulo. Eles suportaram a luz da transfiguração no Monte Tabor? Eles caíram no chão e cobriram os olhos. Qual foi o propósito da transfiguração? Diascali perguntou alguém. Não foi, com certeza, com o propósito de demonstrar seu poder de criar fenômenos. Ele desejava entrar em sua condição divina. O logos pan universal queria iniciar-se no estado divino. A transfiguração no Monte Tabor foi a iniciação de Jesus como Deus-homem a fim de tolerar a crucificação e ser capaz, como Deus-homem, de se ressuscitar. Depois da ressurreição, quando Jesus estava na mais perfeita sintonia com sua condição divina, ele se materializou na frente dos seus alunos, na imagem de Jesus, o homem, dentro de um corpo que ainda trazia as cicatrizes dos pregos em suas mãos, dizendo a eles: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Quando Jesus ressuscitou, Diascali perguntou alguém: ele se desmaterializou? Claro. Ele desmaterializou o seu corpo por completo. Você poderia perguntar: ele não tinha se desmaterializado antes? Não. Ele deixou o seu corpo num estado de sono profundo, em algum lugar e, em seguida, completou sua exomatose. Então, coletou matéria etérica e materializou um novo corpo que se tornou visível. Após a ressurreição aconteceu algo bem diferente. Ele dissolveu cada célula de seu corpo material. Tornou-se espírito, espírito absoluto e podia, a qualquer momento, como uma personalidade autoconsciente completa, reconstruir um corpo idêntico ao corpo de matéria densa que ele tinha. Antes, até mesmo com as marcas dos ferimentos da crucificação. Isso é diferente da exomatose. Um mestre avançado poderá fazer isso quando ele se materializar, enquanto ainda estiver em seu corpo material. Quando tal mestre morrer, ele será capaz de materializar o seu corpo, em qualquer lugar do planeta. Há uma grande diferença. Continuaremos depois. Que o amor do mais amado esteja com vocês, e em suas casas e com todo o mundo. Com o encerramento da reunião esperei que a maior parte dos alunos saísse, e combinei com Lacovos, Costas e Diascalos um encontro. Na casa deste último. Passaríamos a noite conversando. Não tínhamos nenhum plano sobre o que iríamos discutir.
Em geral, um assunto vinha à baila espontaneamente e, então, Dias-Calos começava a falar. Ele apreciava conversar, sobretudo com seus alunos mais chegados, e, mesmo que aparentasse cansaço, no instante em que começava a falar, recobrava suas energias e se transformava totalmente. Já eram quase 8 da noite quando Lacovos e eu, depois de termos jantado num café Souvlaki, fomos até a casa de Dias-Calos. Costas estava lá, conversando com ele. Dias-Calos reclamava estar muito cansado, devido a problemas com parentes e alguns casos difíceis que tivera de tratar durante o dia. Não me deixam descansar um momento sequer, queixava-se ele. Seu problema, disse Lacovos, entre sério e brincando, é que o Senhor é muito inocente e essas pessoas se aproveitam do Senhor. Você está certo, respondeu Dias-Calos em tom alegre. E eu ouvi aquele que me disse, bem-aventurados os pobres de espírito. Fiquei intrigado. Não sabia se Dias-Calos falava sério ou se estava brincando. Pedi que me esclarecesse. Dias-Calos balançou a cabeça num gesto afirmativo e mudou o tom de voz, de brincalhão para suave e sério. Sim, murmurou ele, eu o conheci. O senhor poderia me falar a respeito? Perguntei, enquanto me preparava para ligar o gravador. Falo, com a condição de que você não grave o que eu disser. Fiz o que ele pedia e peguei, então, o bloco e a caneta, contra os quais Dias-Calos nunca fazia objeção. Quando eu estava pronto, Dias-Calos começou a falar. Foi uma das minhas encarnações mais intensas e trágicas. Meu nome era Jazão e meus pais eram judeus helenísticos. Nossa casa ficava no contraforte do Gólgota. Era um maquinarí com um pátio fechado, onde tínhamos algumas cabras. Num dos cantos do pátio havia um quarto, separado do resto da casa, onde um tio meu vivia sozinho e se ocupava com o estudo de religião e filosofia, ou assim fingia. Minha mãe e minha irmã conheciam a mãe de Jesus, que se chamava Maria. Elas ouviam com frequência a pregação de Jesus que, na verdade, se chamava Jeshua. Yohanan, João, aluno de Jesus, conhecia nossa família e costumava me levar para ouvir o que Jesus falava. Mesmo sendo um menino pequeno naquele tempo, eu entendia o que Jesus dizia. Tais verdades não eram novidade para mim, devido à minha experiência anterior, como hierofante, no Egito. Sim, eu fui uma das crianças que João costumava levar até Jesus. Aquele foi o começo da sua amizade com Yohanan? Perguntei. Não, ela é ainda bem anterior, respondeu Dias-Calos, e continuou sua história. Yohanan tinha 20 anos, naquela época. Meu pai não sabia da amizade da minha mãe e da minha irmã com Maria e Jeshua, ou do meu envolvimento com ele. Meu tio, que tinha grande influência sobre meu pai, achava Jesus um malfeitor. Ambos estavam no meio da multidão que gritava, pedindo sua crucificação. Insistimos em dizer que Jesus era inocente, mas meu pai foi inflexível. Por isso, fizemos segredo dos nossos encontros. Quando Jesus estava para ser crucificado, corri para ver o que estava acontecendo. Vi uma multidão que se dirigia ao cume do Gólgota. À frente da multidão iam os juízes que haviam dado a sentença de morte. Pôncio Pilatos, para puni-los por suas decisões, mandou que usassem as togas oficiais e fossem à frente da procissão. Uns 5 metros atrás vinha Jesus, carregando a cruz, cercado por soldados que, com suas lanças, mantinham o povo longe dele. Dias-Calos levantou-se e demonstrou com as mãos o modo como os soldados romanos seguravam as lanças, numa formação tal que não permitia que a multidão se aproximasse de Jesus. Sendo uma criança, me esgueirei por entre as lanças, parei à frente de Jesus e olhei para sua face. Sangue pingava de sua testa. Ele me viu e sorriu. Tentei retribuir o sorriso, mas as lágrimas me aniquilavam. À medida que Dias-Calos descrevia a cena, notei que seus olhos se umedeciam. Foi a primeira vez que vi Dias-Calos chegar tão perto das lágrimas. Eu disse a ele, eu te amo, e ele continuou a sorrir para mim. Os soldados ficaram bravos e me tocaram para fora do enclave, mas eu tentei de novo. Corri à frente e procurei passar por sob as lanças mais uma vez. Um soldado de aparência bondosa, ao perceber que eu tentava entrar, levantou a lança para que eu pudesse passar por baixo com maior facilidade. Mais uma vez me encontrei face a face com Jesus. Ele tentou sorrir para mim, mas havia tristeza em sua face. Talvez soubesse o que estava para acontecer. Um outro soldado me viu e, sadicamente, pisou num de meus pés com seu sapato. Eu usava sandálias e não tinha proteção nenhuma para meus pés. O soldado romano tinha fortes cravos pregados às solas dos sapatos. A dor foi lancinante. O soldado tinha, literalmente, destruído os meios dedos. Eu não podia andar. Arrastei-me para fora do enclave dos soldados e tentei chegar em casa. Naquele momento, só podia pensar em mim. A dor era insuportável. Eu devia ter andado uns 700 metros quando senti um terremoto e, então, o céu ficou cheio de nuvens. Casas estavam caindo, muros estavam caindo. Quando cheguei em casa, ela era a única na região que continuava em pé. O quarto do meu tio havia sido destruído. Eu disse a mim mesmo, agora posso dizer a meu pai que foi o terremoto que machucou o meu pé. Mesmo naquelas condições eu tinha medo do meu pai. Quando cheguei em casa e minha mãe viu o meu estado, ela correu para pegar vinho e algumas ervas. Limpou o ferimento com vinho e colocou as ervas sobre ele. Então, enfaixou minha perna com alguns panos. Ouvi meu pai discutindo com meu tio. Ele culpava meu tio de o ter levado a fazer o que não devia. Então, veio até minha mãe e minha irmã, abraçou-as, pediu desculpas e murmurou para elas que Jesus era, na verdade, o Filho de Deus. Meu tio ainda insistia que o terremoto e tudo o mais haviam sido fenômenos naturais, que nada tinham a ver com a crucificação. Meu pai, literalmente, o pôs de lá para fora. Enquanto isso, minha saúde piorava. Senti meu corpo sendo tomado pela paralisia. Imagino que estava com tétano. Enquanto eu estava deitado na cama, vi Jesus chegar, como uma luz brilhante, através da parede.
Isso aconteceu logo depois da ressurreição. Aparentemente, o resto da família também o viu, porque minha mãe, minha irmã e meu pai se ajoelharam. Ele estendeu as mãos e me disse: venha. Minha mãe começou a chorar e implorou a Jesus que não me levasse para longe dela, porque eu era seu filho único. Mas eu fui com ele. Não me lembro para onde, mas eu fui. A história me pareceu incrível, mas o próprio Dias Carlos não tinha dúvida alguma quanto à autenticidade da experiência. Já que eu não podia averiguar a sua veracidade, preferi, em vez disso, fazer mais perguntas para conseguir uma imagem tão nítida quanto possível da experiência de Dias Carlos. Dias Carlos, perguntei, você se lembra dos ensinamentos de Jesus? Eu era muito criança naquele tempo para lembrar dos detalhes, mas me lembro com clareza de que seus ensinamentos não me eram estranhos. Como disse antes, eu já havia passado por experiências semelhantes, quando era um hierofante no Egito. Lembro-me de que Pedro tinha uma aparência rude, era lourado e tinha braços fortes. Ele sempre segurava uma vara, com a qual mantinha as pessoas afastadas de Jesus. Pedro invejava Yohanan por causa da sua instrução. Aparentemente, ele tinha complexo de inferioridade por ser analfabeto. Lembro-me de que Yohanan sorria e sacudia a cabeça toda vez que via Pedro, com a vara na mão, afastando as pessoas e as crianças do mestre. Mas quando Yohanan chegava, seu olhar bastava para fazer Pedro se acalmar. Lembro-me de um dia no qual Jesus estava sentado numa pedra, muito cansado, com uma perna esticada à frente. Eu me joguei no chão e beijei seus pés. Ele disse: por que está fazendo isso? Não vê, criança, que minhas pernas estão empoeiradas? Respondi: mas eu mesmo sou pó, meu Cristo. Ele me tomou pela mão e eu fiquei em pé. Então, ele me abraçou e me beijou na testa, dizendo: nunca mais diga isso, você não é pó. E ele me abençoou. Eu amo Jesus muitíssimo. Murmur Dias Carlos. Não, ele não é um homem que chegou à teose. Como diriam alguns místicos, ele é a própria encarnação do Logos, eu lhe garanto. Sempre que preciso chamá-lo, levanta os meus cotovelos. Formando um triângulo inacabado, e Dias Carlos levantou os dois braços, para demonstrar como ele fazia, e chamo o Logos. Venha, meu amor. É assim que o chamo quando quero trazê-lo até mim. E ele completa o triângulo. Quantas vezes o senhor já fez isso até hoje, Dias Carlos? Perguntei. 4 vezes nesta vida. Não é algo fácil de fazer. É muito doloroso voltar ao estado normal após tê-lo trazido até você. Quando eu o encontro, imediatamente sinto raios de luz brilhantes saindo da minha barriga e da minha cabeça, e a sala fica muito quente. Uma vez, em que Teofanis estava comigo no santuário, as velas da sala se dobraram, devido ao calor ali gerado. Mais tarde, perguntei a respeito a Teofanis, e ele confirmou. Ok, Dias Carlos de Serra. Lacovos disse que ele também havia inspecionado as velas derretidas. Eu lhe digo, e Dias Carlos tocou o meu joelho para enfatizar o que estava para dizer. Raramente o faço porque é desgastante para o corpo. A energia gerada é demais para um corpo frágil. O prazer é tão intenso que voltar é muito doloroso. Queremos ficar lá com ele. É como ser um astronauta e acabar ficando preso numa cela. Para ser capaz de chamar o Logos e não se queimar, você tem de alcançar um certo nível de desenvolvimento espiritual. Acontece o mesmo com Yohanan. Você não pode ser um cabo de Yohanan, que é o Logos planetário, se as suas vibrações forem de baixa frequência. Dias Carlos, perguntei, já que lhe é tão doloroso entrar nesses estados de êxtase, o senhor planeja não fazê-lo nunca mais? Eu o farei, outra e outra vez. Não me importo com o que possa acontecer a meu corpo, respondeu Dias Carlos com voz firme. Com base no que Dias Carlos estivera explicando, cheguei à conclusão de que, para ser capaz de se sintonizar com o Logos sem ser queimado, era preciso estar num estado que Dias Carlos chamava de autoconsciência. Superconscient. Perguntei, então, qual, especificamente, era o significado desse termo. Ele disse que, antes de mais nada, deve-se estar completamente cônscio do eu permanente, que, com frequência, inclui estar consciente de encarnações anteriores. Em segundo lugar, é preciso ser um mestre em materialização e desmaterialização e, em terceiro, a consciência deve poder estar, simultaneamente, em 7 lugares diferentes, ou até mais, e ser capaz de coletar impressões e experiências de todos esses lugares. Mas esses não são, perguntei, atributos de um ser humano que chegou à teose. Sim, são, respondeu Dias Carlos. Esses são atributos, mas não se trata de teose propriamente dita. E o senhor, disse eu, afirma que pode fazer tudo isso? Sim. Então o senhor é um ser humano que chegou à teose? Insisti. Dias Carlos explicou que ele pode entrar em estado de teose, mas não pode permanecer lá. Ele só consegue ficar lá por algum tempo. Não se pode viver no mundo material, continuou Dias Carlos, e ser, ao mesmo tempo, um ser humano que chegou à teose. Perguntei, então, se o conceito de teose era igual ao que outros místicos chamam de consciência de Deus. Sim, ele disse, você tem consciência de Deus, mas não vive continuamente na consciência de Deus ou teose. Dias Carlos, perguntei, mudando de assunto, qual é o seu motivo para estar sobre a Terra? Amor. É o amor que mantém um mestre ligado à matéria. Você suporta o karma dos outros e volta para ajudá-los. Quando se livra do seu próprio karma, você pode escolher ajudar os outros. Isso o manterá preso à Terra. Não sei quanto a vocês, disse Dias Carlos abruptamente, virando-se para Lacovos e Costas que até então tinham estado escutando, quietos, mas eu estou ficando com fome. Coloquei meu bloco e minha caneta na cadeira onde tinha estado sentado e segui os outros 3 até a cozinha. Rapidamente, preparamos pratos com frutas, pepinos, tomates, pão e queijo. Nosso cardápio, de alguma forma, parecia apropriado à conversa sobre Jesus. Comemos até nos fartar.